E aí, tudo bem com você? Espero que sim. Mais uma videoaula e hoje a gente vai ter um assunto bastante legal aqui para a gente comentar, para a gente se divertir aqui nessa aula. Espero que você esteja se divertindo com a lista de exercício. Tem um link com a lista de exercício aqui embaixo. Faça os exercícios, depois a gente vai marcar um momento para a gente estar batendo papo sobre a lista de exercício. Caso esse momento já tenha se passado, vai estar a videoaula aí com o link dos exercícios, tá ok? Espero que você esteja aí se dedicando, fazendo os exercícios e estudando. Bora lá? O que a gente tem hoje? Velocidade relativa. E velocidade relativa vai necessitar de vetores. É um dos assuntos relacionados com vetores. Para isso, o que a gente quer saber? A gente quer saber o seguinte: eu tenho lá o nosso amigo, quem está lá? De novo, o Tibúrcio. O Tibúrcio está em todas, né? Ele é assim mesmo, tá? Então, o que acontece? Nós temos o Tibúrcio ali, ele viu um carro passando, tá? E ele quer saber qual é a velocidade do carro. Então, o que ele faz? Ele pega o celular dele e liga para o motorista. Conhece o motorista, liga para o motorista e fala assim: qual é a sua velocidade? O motorista olha lá no velocímetro e fala a velocidade para o Tibúrcio. Fácil de fazer isso, tranquilo, certo? Ok. Tá? Então, essa velocidade, olha como eu dei um nome para isso, hein? Ó, olha aqui. Vamos aprender isso aqui direitinho? Velocidade do carro em relação ao homem. Quem é que está olhando? O homem. Então, note bem como eu escrevi. Velocidade do carro em relação a quem? Ao homem. Ou simplesmente eu posso falar VC, velocidade do carro, tá? Ok? O que acontece? Tibúrcio está lá, vê um avião passando, e ele fala assim: eu quero saber qual que é a velocidade do avião. Pega o telefone, liga para o piloto e fala assim: oh, qual é a sua velocidade? Qual é a sua velocidade? Qual é a sua velocidade? O piloto olha no velocímetro e fala para ele: olha, em relação ao solo, minha velocidade é tanto. E aí ele sabe qual é a velocidade de quem? Do avião. Qual é o problema aqui? É se o motorista do carro olha para o avião também e fala assim: mas eu estou andando, o avião está andando também, nós temos a mesma velocidade, né? E é aí que está. Não tem agora jeito de olhar no velocímetro e determinar isso. A gente vai ter que fazer um cálculo, vai ter que usar vetor. Por isso que a gente está aprendendo vetor. Então agora, olha o nome aqui. Eu quero saber qual é a velocidade do avião em relação a quem? Ao carro. E aí, por isso que foi tão importante, e se você chegou aqui, até aqui, por isso que foi importante a gente ter estudado a propriedade de adição de vetor. Porque você bate o olho aqui e você sabe quem é que está somando. Você fala o seguinte: opa, quem é que está quem tem a origem na extremidade do outro? Opa, esse aqui, a origem dele está na extremidade desse daqui. Pois bem, vamos lá? Então aqui é o seguinte: quem é o primeiro? O primeiro está aqui, ó. O primeiro está aqui, ó. Quem é o primeiro? Ah, mas como que eu sei que é o primeiro? Porque esse vetor aqui, ó, esse vetor, a origem dele está na extremidade o quê? Do outro. Então eu posso falar que é a velocidade do carro, eu vou chamar só de VC, tá? Para simplificar a notação, porque em relação à Terra, ao homem, tá? Não precisa colocar esse homem. Mais quem? O segundo. Lembra quem é o segundo? Que você pega a origem dele e leva na extremidade? Quem está com a origem na extremidade do outro? É a velocidade do avião em relação ao carro. Então, é a velocidade do avião em relação ao carro. Certo? Somando esses dois vetores vai dar um resultado. Por que eu sei que esse aqui é o vetor resultante? Por quê? Porque lembra que você pega a origem, sai da origem e liga na outra extremidade? Então, esse aqui é o vetor resultante. Então, aqui vai ser a velocidade de quem? Do avião em relação ao homem, em relação à Terra. Certo? Pois bem, esse eu sei, esse daqui eu não sei. Então, esse daqui que está mais, passa para lá, menos. Então, eu posso falar que a velocidade do avião em relação ao carro, vai ser igual
a velocidade do avião menos, porque aqui estava mais, né? Menos a velocidade de quem? Do carro. Então, aqui nós temos a nossa velocidade relativa. E é fácil de memorizar. Se é velocidade do avião em relação ao carro, vai ser VA menos VC. Se fosse o contrário, velocidade do carro, então vou escrever aqui, velocidade do carro em relação ao avião. Quem estaria olhando o problema agora? O avião. O piloto que estaria olhando o carro se movimentar. Aí seria o quê? VC menos VA. Então, bem fácil de memorizar essa equaçãozinha aí. Mas se esquecer, desenha os vetores e monta a fórmula, ok? E aqui, normalmente, os livros vão trazer a fórmula assim já, ó. Dessa maneira, a fórmula para você, certo? Mas você, olhando os desenhos, você já sabe que isso é uma soma, quem é o vetor resultante, quem é o primeiro, quem é o segundo. A gente já estudou muito sobre isso. Se não estudou, volta lá na primeira videoaula do playlist, porque senão você vai ficar perdido, tá? Ok? Então, tamo aí. Agora, nós vamos entrar num assunto importante. Por quê? Porque agora a gente vai colocar isso na prática. Colisões frontais de carro. Quando um carro bate frente com o outro, são as piores tipos de colisão. Vamos perceber o porquê que é o pior tipo de colisão? Vamos ver. Vamos supor que eu tenho dois carrinhos aqui e eles vão colidir frontalmente, tá? Para não complicar meu exercício, para não dificultar a minha vida, vai ser o seguinte. Para compreender melhor esse exercício, a gente vai falar que o corpo A, que é a velocidade de A em módulo, seja 100 km por hora. Isso numa rodovia é fácil de se atingir, tá? Você tem vários carros com essa velocidade. O carro B, que a gente vai chamar o vetor B, né, velocidade B, o módulo dela é igual a quanto? É igual a, vou colocar aqui a 150, exagerada a velocidade em quilômetros por hora. Passou do limite de velocidade permitido, né? Ok, isso é módulo, certo? Mas quando a gente vai resolver exercício cinemático, a gente precisa colocar um referencial. O meu referencial que vai ser que para a direita é o quê? Positivo. Direita é positivo. Então essa velocidade aqui para mim vai ser o quê? Positiva. E essa velocidade aqui vai ser o quê? Negativa, certo? Ok. Eu e você olhando o problema, a gente pergunta, quanto que é a velocidade do A? 100. Quanto que é do B? 150. Mas como que vai colidir? Pergunte se você estivesse dentro do carro e fosse piloto A. Qual seria a velocidade que você ia ver? Você ia ver, porque primeiro, você tem que entender o seguinte, o piloto A, ele não se vê em movimento, ele está dentro do carro, ele olha na sua posição, você está na cadeira, ele está parado. Para ele, como se tu estivesse dentro do carro, está parado. O que está se movimentando é a parte de fora. Não entendi isso. Vou deixar um card aqui, ó, tá? De introdução à cinemática aqui para você poder ver isso melhor, tá? Se você não entender isso. Então a pergunta é: eu quero saber a velocidade, eu sou A, eu estou olhando, eu quero saber a velocidade do B do ponto de vista do motorista A. Eu quero saber o módulo, né? Eu quero saber quanto que vale isso. Então, como que vai ser isso? Então, vai ser a velocidade de B menos a velocidade de quem? De A. Certo? Ok? Então, eu quero saber isso daqui. Velocidade de B em relação a A, então significa que o A é o quê? É o meu observador. O A é meu observador. Então, vai ser quanto? Velocidade de B vale quanto? 150, mas ela é o quê? Negativa, porque ela está para a esquerda. Então, vai ser menos 150. Menos da fórmula, e a velocidade de A é quanto? 100.
Portanto, a velocidade de B em relação a A vai ser de menos 250 km por hora. Vamos entender agora. Quem é que está olhando? É o A. Então, para ele projeta a velocidade dele no B, é como se o B estivesse vindo em direção a ele, com que velocidade? De 250 km por hora. E esse menos, professor? Esse menos significa que o A estaria, cadê o A aqui? Cadê? O A estaria parado e o B se movimentando para onde? Para a esquerda. Para a nossa esquerda aqui, ó. Professor, e se fosse o carro B? E se fosse o carro B? Se fosse o carro B, então vamos lá. Eu quero agora observar dentro do carro B. Então seria quem? A velocidade de A para o observador que está em B. Então seria VA menos VB. VA menos VB. Velocidade, vamos falar direitinho, né? Velocidade de A em relação a B, significa que o B está observando. Velocidade de A, 100, ela é positiva, menos da fórmula. Quanto que vale a velocidade de B? 150, mas como ela está para a esquerda, ela vai valer quanto? Menos 150. Não posso esquecer isso, tá? Velocidade de A para quem está em B vai ser o quê? Menos com menos dá mais. Então, vou até escrever, né? Mais 150. Velocidade de A para B vai ser igual a quanto? 250 quilômetros por hora. Positivo. Por quê? Porque agora, aqui, senhores, nós estamos no B, ó. Nós estamos no B. E aí a gente vai estar vendo quem? A gente vai estar vendo o A vindo para a direita. A gente determinou que A direita é positivo. Então, para o B, ele ia ver quanto? De 250. Por que eu falei que isso é tão perigoso? É como se o corpo A estivesse parado e o outro corpo estivesse se movendo a 250. Pensa que você bateu com o seu carro no muro a 250 km por hora. A velocidade é alta demais, a energia para ser dissipada é muito grande, como diz os meninos lá do Arthur, de como a mais maior de grande. Então, ia ser um estrago danado, por isso que é tão perigoso. Se fosse batesse na traseira, tem seus riscos, mas o que acontece? Aí o que acontece? Não ia somar a velocidade, ia o quê? Diminuir a velocidade. Então a colisão seria com uma velocidade o quê? Menor. Certo? Entendeu isso, senhores? Vamos para mais um exemplo. Esse exemplo é chique, esse é bacana. Esse aqui é para bugar o cérebro, né? O que acontece aqui? Então aqui, senhores, vamos imaginar que a gente vai ter chuva. Nós vamos ter chuva, certo? Vai estar chovendo, caindo pinguinhos. Tá? É sem vento, tá? Sem vento. Tá? Então a chuva está caindo na vertical. Qual é o vetor? O vetor para a chuva. Então, o vetor é esse aqui, ó, da chuva. Então, esse aqui é a velocidade da chuva. Ela é vertical para baixo. Você já deve ter tido essa experiência. Você vai correr na chuva. Ou você fala assim, deixa eu ver um negócio, meu pai está dirigindo o carro e eu estou lá no banco da frente com ele, está chovendo, e a chuva parece cair na diagonal, né? Está batendo para-brisa na diagonal. Mas ele para o carro, a chuva cai na vertical. Ele toca o carro, diagonal. Ele para o carro, vertical. Mas por que isso? E aí que está o segredo. Nesse caso, o vetor chuva está na vertical, em relação à Terra. A chuva em relação à Terra está caindo na vertical. Isso não muda. Vamos supor que o meu amiguinho começasse a correr. O que ia acontecer? Vamos ver bem aqui. Então aqui eu vou desenhar um vetor. Vamos
desenhar aqui um vetor aqui, ó, do meu amiguinho correndo, tá? Então aqui é a velocidade do homem. Então agora eu quero saber o seguinte, eu quero saber como é que é a visão, certo? Então eu quero saber o seguinte, então vamos lá. Eu quero saber o seguinte, velocidade da chuva em relação a quem? Ao homem. Esse é o vetor que eu quero saber. Então é uma velocidade relativa. Velocidade da chuva em relação ao homem. Vai ser quem? Velocidade da chuva. Porque certinho vetor, né? Velocidade da chuva menos a velocidade de quem? Do homem. Vamos fazer esse vetor aqui então? Então vai ser o que? Vai ser como isso aqui? Vai ser velocidade da chuva. Então, primeiro esse aqui, né? Velocidade da chuva está para cá. Velocidade da chuva menos a velocidade do homem. O que significa a velocidade da chuva menos a velocidade de quem? Do homem. Como é menos, é um vetor o quê? Oposto. Então, é com sentido contrário. Então, vai ser para cá, ó. Vai ser velocidade da chuva, que é a velocidade da chuva. É o primeiro, né? Aqui vai ser quem? A velocidade de quem? Do homem. Só que é um vetor oposto. Então, é o primeiro, quieto, né? Agora, eu quero o vetor oposto. Então, o vetor oposto, esse é o menos velocidade do homem, que seria o vetor oposto. O vetor oposto, ele teria a mesma direção, só que no sentido que? Contrário. Então, é o primeiro quieto, pega a origem do segundo, leva na extremidade do primeiro, certo? E agora a gente vai ligar. Essa é a velocidade da chuva em relação a quem? O homem. É como eu vejo a chuva caindo no carro. Então, o que acontece? Eu que estou correndo, eu não vejo a chuva caindo na vertical. Eu vou ver a chuva caindo que na diagonal. A chuva caindo na diagonal. Isso que eu vou ver. Por isso que eu tenho que inclinar o quê? O guarda-chuva. E a pergunta louca, e agora alguns alunos têm dificuldade. E se você fosse a chuva, como que você ia ver o homem? Aí seria diferente. Aí seria quem? A velocidade do homem. E quem estaria olhando? A chuva. Então seria o quê? Velocidade do homem menos a velocidade de quem? Da chuva. Tá? A velocidade relativa. Então vamos lá desenhar um vetor. Velocidade do homem estaria aqui, ó. Essa é a velocidade de quem? Do homem. Tá? Essa é a velocidade do homem. Tá ok? Agora, menos quem? Menos a velocidade da chuva, que é um vetor oposto a esse. Então, pega aqui a origem dele e vai levar... Pega a origem dele e vai levar na extremidade do primeiro. Então, primeiro quieto, pega o segundo, pega a origem dele e leva na extremidade. Só que tem um menos aqui, ele é um vetor oposto. Isso aqui é a velocidade de quem? Da chuva. Liga o primeiro com o segundo. Então, nós vamos ter velocidade de quem? Do homem em relação a quem? A chuva. Como que o pinguinho de chuva ia ver o homem? Imagina, se o pinguinho de chuva tivesse dois olhinhos, ele ia ver o quê? O homem subindo na diagonal.
Para ele a velocidade seria dessa maneira, ok? Então, tá aí o módulo para calcular isso aí, tranquilo, calcular um teorema de Pitágoras, né? Se não for um ângulo de 90 graus, já aprendemos na outra aula. Chega o Bet na lista, estou te aguardando para tirar as dúvidas, tá? Fica com Deus, até a próxima aula de exercício. A próxima aula agora é para tirar dúvidas de exercício. Espere que alguém esteja vendo e tenha dúvidas sobre os exercícios, tá? Vou deixar aqui com vocês a lista, tá no link embaixo, compartilha, se inscreva no canal. Até mais, fui!